TV Nova, o brilho da gente. Está começando um programa Políticas na TV Nova Nordeste, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, de economia, de ciência, de comportamento. E quem está aqui conosco hoje é o professor da Universidade de Pernambuco, Carl Schuster. Ele é coordenador geral da graduação da universidade. E conversávamos sobre as dificuldades do que é fazer uma gestão numa universidade como essa, a Universidade de Pernambuco, com alguns campos fora da cidade do Recife, que hoje tem as dificuldades naturais de todas as grandes universidades, que é falta de verba, dificuldade de gestão, falta de pessoal especializado. Isso daí é um problema, talvez nacional, né? Se a gente estabelecer esse critério de falta de gestão. Eu costumo dizer, Antônio, que a universidade, ela lutou muito para ter uma autonomia administrativa. Eu digo a universidade como instituição, não falo aqui só da UPE, falo no contexto geral do Brasil. A gente teve um bom tempo sob a administração tutelada ou bastante interveniente dos governos militares que nós tivemos. Lutamos muito para isso, mas não atentamos para um detalhe fundamental. O nosso ofício é o ofício docente, nós somos professores, não fomos formados para ser gestores, né? Muitos são especialistas em áreas de grande impacto na sociedade, mas nós não fomos educados para gerir coisas, né? Então, na verdade, a gente começou a lutar para ter essa autonomia e depois descobrimos que não tínhamos tanta expertise nessa área e começamos a aprender na prática. Né? Então, efetivamente, agora não, as novas gestões as novas gerações já estão começando a vir com essa outra perspectiva, porque já estão lidando com grandes financiamentos públicos, projetos de pesquisa, que de uma certa forma começa a dar uma experiência de gestão, de autogestão para esses professores. Acho que a maior dificuldade efetiva é a dificuldade da nossa burocracia. Quer dizer, o Brasil me parece ser um país ainda meio anti-weberiano. Ele não conseguiu racionalizar a burocracia como devia, né? Então, aquela ideia de Estado burocrático racionalista, que seria um Estado de otimização e racionalização de processos, não é bem o caso do Brasil, né? Exato. A gente vê isso também, essa dificuldade de universidades com a Universidade de São Paulo, a USP, a poderosa USP, sim, né? Sim. Uma das melhores universidades do mundo, é ranqueada por conta disso, e tem uma folha de pagamento que é maior do que o orçamento anual dela. É uma coisa totalmente absurda isso, né? Você não acha que há um superdimensionamento das universidades em relação ao pessoal, não só ao corpo de professores, mas também de funcionários? Eu acho que é bastante complicado. Eu digo sempre que a universidade ela não pode ser tratada do ponto de vista institucional como qualquer instituição do Estado, porque ela não é uma instituição qualquer. Ela tem uma área de conhecimento, uma produção e um impacto social que é muito menos medível do que, por exemplo, quantos atendimentos o Detran faz por dia. Né? Quer dizer, essa discussão ela é muito complexa, porque quanto vale uma ideia? Talvez a gente esteja ainda pensando do ponto de vista de um mercado de classes, quando na verdade nós pensamos num mercado de consumo hoje em dia. E, consequentemente, a gente não pode mais estar tratando a universidade da mesma forma que qualquer tipo de autarquia ou qualquer tipo de instituição pública. Quer dizer, quanto vale uma ideia? Quanto tempo Einstein passou para criar a relatividade? Né? Então, efetivamente, essas ideias são construídas dentro da universidade. Vejam, por exemplo, a Universidade Hebraica de Jerusalém, do qual eu tive a oportunidade de estar um tempo. Lá a universidade é extremamente jovem, ela foi criada junto com o país, ela é mais antiga, mas não com o mesmo nome, com a mesma estrutura. E olha quantos prêmios Nobel aquela universidade já possui. Quer dizer, ela tem uma capacidade imensa. A universidade ela deve ser o motor da inovação.
ela é que deve propor as soluções que a sociedade tanto anseia e busca. Exato, é o que se espera das universidades. Mas o que acontece, para quem está de fora, claro que dentro a visão é outra, é que as universidades se bastam em si, são fechadas em torno de uma academia e nunca trabalhando para a sociedade, para as demandas da sociedade. A estrutura precisa ser alterada, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que em muitos momentos a estrutura ela não tem o impacto de geração de produtos que deveria ter. Há pouco a gente fez algumas pesquisas e descobrimos que algumas universidades do Brasil que mais produzem patentes são também as universidades que menos conseguem fazer as patentes virarem produtos, né, que chegam até a sociedade. Isso, para mim, é muito claro. A universidade precisa gerar respostas, ela custa caro aos cofres públicos, ela custa caro ao cidadão. Então, ela tem a obrigação de gerar produtos e soluções, né? Agora, em muitos momentos, ela também dialoga solitariamente, porque os governos, de uma forma geral, ainda insistem em procurar os institutos privados e não as universidades. Veja, um exemplo claro é o professor Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Para conseguir fazer a pesquisa que ele precisa, ele não pôde ficar no Brasil. Ele teve que ir para os Estados Unidos porque não havia espaço, não havia financiamento suficiente aqui para que ele desenvolvesse a pesquisa que ele estava desenvolvendo. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Isso não pode continuar num país como... Sem dúvida. Essa questão de financiamento, inclusive o professor Nicoleles, que você acabou de citar, ele criou um instituto no Rio Grande do Norte que permite continuar essas pesquisas que ele estava fazendo fora, né? Mas também com financiamento à parte. Né? Com financiamento à parte, e acho que parte do financiamento que ele conseguiu público, federal, ele está bem arrependido de ter conseguido pela quantidade de problemas que ele tem tido com a burocracia. Porque, como eu te digo, a universidade ela é um espaço diferenciado. Então, a gente precisa ter importação de produtos, importação de produtos para experimentos médicos, de biologia. São difíceis de fazer. A burocracia emperra muito esse processo. E a gente vive, eu digo sempre que a gente vive um momento em que a gente pensa fazer ciência sem fronteira num país que ainda pensa que é autossuficiente. Eu digo sempre que o Brasil ainda tem um complexo de ilha. Ele ainda acha que falando apenas o português, né, e se relacionando apenas com ele mesmo está de bom tamanho. Exato. Essa é uma questão em que as universidades têm que estar ligadas no universo global, né? Uma oportunidade, já que o ministro da Educação é o deputado federal Mendonça Filho, daqui de Pernambuco, é uma oportunidade da Universidade de Pernambuco, a Universidade Federal, se aproximar para exatamente abrir a cabeça do governo em relação a essas questões tão importantes. Eu acho que sim, mas penso também que a gente, eu digo sempre que o Brasil é um pouco Tom Jobim, né? Tom Jobim dizia, o Brasil não é um país para principiantes, e acho que ele tem bastante razão em relação a isso. O ministro acaba de anunciar uma modificação significativa no programa Ciência Sem Fronteira, por exemplo, um programa-chave de internacionalização das universidades. Um grande problema que o Brasil possui em relação ao ensino superior é a dificuldade de conexão com o resto do mundo. A gente mais importa ciência do que exporta ciência. Esse é um problema. A gente importa intelectuais, exporta intelectuais. Exato. Mas produtos a gente geralmente teorias educacionais e de todas as áreas. E essa modificação que ele fez, levando o programa aqui de Pernambuco, né, o Ganhe o Mundo, para que ele fosse nacionalizado, agora com a ideia de que o Ciência Sem Fronteiras seria um programa para ensino médio, ele é extremamente controverso. Ele não é uma questão muito simples. O custo disso é elevadíssimo. E a universidade, eu garanto que se o investimento fosse muito maior em pós-graduação e fosse muito maior na geração de novos mestres e doutores, onde o produto gerado e o impacto gerado é de alta performance na sociedade, talvez fosse bem mais razoável do que um investimento tão alto para, no final das contas, o aluno sair do país para aprender o idioma do qual ele deveria aprender na escola daqui. Não, e outra coisa, esses gastos às vezes não são controlados. Muitas pessoas terminam fazendo disso um intercâmbio de passeios, de conhecimento. De cultura, né? De cultura e não efetivamente de respostas e produtos. Exato. O que se vê é esse tipo de investimento que tem que ter retorno. As pessoas que vão estudar fora
na volta tem que ter um retorno. Exato. Tem que dar um retorno ao investimento que foi feito, não é um investimento Exato. pelo governo, entre aspas, não, pelo país, pelo contribuinte. A cada estudante desse fora, estudando no mestrado, doutorado, está usando Claro. o meu dinheiro, o seu dinheiro, Claro. o dinheiro dos contribuintes brasileiros, estão investindo no futuro do país. Né? Tem uma coisa muito importante que eu acho que todo governante precisa entender, mesmo em época de crise. Educação e saúde, não se pode fazer poupança com esse dinheiro. Esse dinheiro é investimento. E esse investimento precisa ser aplicado. Essas são áreas prioritárias do qual corte não é uma palavra possível. Né? Nações não se desenvolvem assim. Né? Eu me recordo muito, e por questões pessoais, inclusive, a Alemanha do século XIX. Né? Em 1870, a Alemanha se unifica e em 1901 não existia mais analfabetismo. Né? E impressionantemente o investimento em educação massivo, né? Quer dizer, a gente vê o exemplo da Coreia do Sul, não é? Que partiu de um patamar baixo de educação para um super patamar, não é? E isso daí é uma verdade verdadeira e é Claro. de uma obviedade. claro. Eu acho que nós perdemos um pouco os mecanismos de controle do processo educacional, né? Do que a gente realmente quer com aquilo. Né? Quer dizer, a gente já está num momento na história brasileira e no desenvolvimento social brasileiro que já não estamos mais tão preocupados somente com alguns certos números de que eu quero menos analfabetos, eu quero mais respostas. A sociedade, muitas vezes, ela não está tão próximo da universidade quanto poderia, porque ela acha que a gente responde menos do que ela precisa e do que ela quer. A gente tem, por exemplo, um caos brasileiro que é o transporte público. E por que as soluções não saem de dentro da universidade? Por que ela não está junto com as secretarias e com o Ministério de Desenvolvimento Urbano, de Transportes, lidando com essa questão junto? Se as melhores cabeças que podem pensar as soluções estão ali, se as teses são feitas para isso, por que esse diálogo não é feito? Né? Exato. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o professor Carl Schuster, da Universidade Estadual de Pernambuco. Até já. Bem-vindo a Dalton. A série britânica mais aclamada pela crítica, recorde de indicações ao Emmy Awards. Você só vê na Cultura. E podemos retornar ao padrão da criadagem? Acho que podemos. Pois eu acho isso esplêndido. Não perca Downton Abbey. Vivemos segundo certos padrões e esses padrões, a princípio, podem intimidar. Muito bem, então. Toda quarta, 10 da noite. Tudo vira notícia, mas algumas fazem pensar. Mudam a forma de enxergar o mundo e transformam você. Nova Folha de Pernambuco. Novo projeto gráfico. Nova abordagem jornalística. Mais moderna, ágil, analítica e dinâmica, para deixar você sempre bem informado. Bom, está aí algo que nunca vai mudar. Folha de Pernambuco. Virou notícia, mudou você. Produtos de limpeza, você conhece e confia. Com você no dia a dia. Detergente é igual, desinfetante é igual, pasta de limpeza é igual, e a água sanitária tem que ser igual. A sujeira passa mal. A sujeira passa mal. Produtos de limpeza é igual, água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Música, teatro, cinema, festivais, ideias criativas em um programa jovem e atual. Um mergulho no mundo cultural em nossa região. Muita cultura pernambucana, cinema, teatro, para que você fique a par de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Valesca Andrade comanda o Metrópolis Pernambuco, de segunda a sexta, 13h. TV Nova, o brilho da gente. Estamos de volta no programa
políticas aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje com o professor Carl Schuster. Ele é coordenador geral da graduação da Universidade de Pernambuco e também tem a formação em História com mestrado, doutorado, é autor de 22 livros sobre história contemporânea. No outro bloco a gente viu o que é possível fazer com a gestão da universidade. E só para complementar, o que ficou faltando por conta do tempo, no bloco anterior, era a contaminação ideológica dentro da universidade, principalmente as universidades federais. Isso daí mexe um pouco com a cabeça do desenvolvimento ligado à universidade, ou não? Olha, essa é uma questão controversa. Eu acho que sempre que se fala em universidade, a universidade é uma vanguarda política. Se você prestar atenção, boa parte dos grandes governantes do mundo surgiram de dentro das universidades, né? Então, e aí vos fala agora um que está em grande evidência por conta das novas eleições que vão acontecer, que é o Obama. Ele veio de dentro de uma universidade e de lá de dentro já se sabia a vocação que ele possuía para a política, etc. Então, isso é muito comum. Não é possível fazer uma universidade sem política, não é possível pensar uma instituição de ensino sem ela. Então, em todo momento, há uma discussão muito clara dentro das universidades sobre o que está se passando no Brasil, o que se passa pelo mundo. É fundamental essa discussão entre partidos políticos, universidades, ideologias. Isso é muito natural no mundo inteiro, não é uma coisa só brasileira. A gente sempre fala, você vai para a Argentina e é difícil você não ver o peronismo dentro da universidade, ou os diversos tipos de peronismo, né? Você vai na Alemanha e tem os diversos grupos políticos, o Partido Verde, o Partido Cristão. Quer dizer, isso é extremamente comum. A grande discussão que se tem é que a universidade é uma instituição autônoma e é uma instituição laica. Então, todos esses princípios ideológicos, políticos, eles devem passear pela universidade, mas eles não são institucionais, eles não podem ser institucionais para que a universidade preserve a liberdade do pensamento, que é, sem dúvida, a sua maior vitória, o seu maior ganho. Então, eu acho que é muito saudável o debate, a discussão. Acho que a gente está se equivocando num ponto. A gente construiu uma ideia agora que o Brasil está dividido entre o bem e o mal. Eu não achei o bem ainda, né? Então eu acho que a gente está dividido em dois polos muito radicais. E acho que todo radicalismo ele é como uma guerra. Depois que ele começa, você não tem controle sobre ele, né? E você não sabe até a que ponto ele pode chegar. Exato, é o grande risco, não é? Porque a gente vê dentro, principalmente na universidade, como a Universidade Federal, todo o país, as universidades federais, polos nitidamente partidários do ponto de vista institucional e não internamente, como você citou, que é natural que tenha as correntes argumentando e contra-argumentando. Claro, claro. Eu penso o seguinte, Antônio, o Brasil é um país republicano, a República foi uma conquista desse país, foi uma luta, e acho que a gente está vivendo um momento de descrédito total do discurso político. É como se o discurso político tivesse se esvaziado por completo. E as pessoas pararam não só de gostar de política ou de conversar sobre ela, mas, acima de tudo, pararam de gostar de partidos políticos. E as pessoas repetem costumeiramente, eu não gosto de partido político porque todo partido é corrupto, todo partido rouba, mas temos um problema nessas afirmações. O nosso país é uma república representativa partidária. Não gostar de partidos é não gostar do modelo de república que nós temos, né? Eu lamento se os partidos não são suficientemente bons para representar a sociedade ou aquilo que a sociedade deseja. Então vamos refundá-los, né? Mas não é possível o nosso modelo de república sem eles. Exato. Né? Isso remete até uma visão política atual de um segmento forte dentro da sociedade brasileira que prega novas eleições, eleições gerais, zerando tudo por conta das denúncias de corrupção, de irregularidades dos governantes atuais, o que geraria talvez um vácuo político num país muito importante. Você tem um trabalho, tem uma pesquisa muito interessante que aborda a Alemanha no período de 30, 40, e você certamente acompanhou no período pós-guerra, onde a Alemanha, a certa altura do julgamento de Nuremberg,
começou a poupar determinadas lideranças nazistas, porque sem essas lideranças o país não conseguiria se reconstruir. Claro. E o Brasil pode acontecer uma coisa dessa, por exemplo, se você varre o país de lideranças antigas para entrar o quê? Entra a possibilidade de aventureiros, a possibilidade de protoditadores. Olha, eu digo sempre que não existe ano zero, né? Eu acho que, por mais que a metáfora de Roberto Rossellini seja brilhante, a ideia de uma Alemanha ano zero, no belíssimo filme do neorrealismo italiano, o ano zero ele é impossível, nenhum país pode ser refundado por completo, ele precisa ter um ponto de partida novamente. Acho que realmente nós precisamos mudar não só discursos, mas mudar práticas, acima de tudo práticas. Nós começamos a pensar que democracia, principalmente uma ala hoje da sociedade brasileira, pensa que democracia é efetivamente o lugar de uma liberdade sem limite. E, consequentemente, eu quero tudo, eu posso tudo, eu posso falar o que eu quero, eu posso ofender quem eu quero, eu posso... E isso não é muito possível. Uma democracia só funciona muito bem com leis e leis rígidas. Né? Essa ideia de que a democracia tem que ter leis muito abertas e abertas demais, ela é um complicador. Né? A democracia só vai funcionar bem e só vai ser possível de garantir a liberdade da sociedade se ela tiver leis duras e se as leis forem muito bem aplicadas. Né? Senão é impossível garantir a liberdade. Né? O direito igualitário social, ele só funciona se ele andar concorrente, se todos andarem conjuntamente e concorrerem um por outro. Não é possível você sobrepor esse processo. Efetivamente, na Alemanha do pós-guerra, esse pensamento foi levado em consideração. A ideia de que eu não posso partir do zero, eu não posso reconstruir, por exemplo, uma polícia sem utilizar parte da estrutura que já existia. Isso é muito claro, você precisa dar outro nome, precisa fazer outras coisas. O problema do Brasil, nesse momento, é a grandiosa falta de opção. A gente olha para os lados e não consegue ver nenhuma liderança nova que tenha um poder de diálogo muito bom e de debate muito bom com todas as partes e diferenças. Também, não temos. Eu acho que esse é um outro problema da América Latina como um todo. Nós gostamos menos de projetos políticos e gostamos mais de personalidades autoritárias, carismáticas. Né? Isso para mim ficou muito claro quando eu estive na Venezuela e quando eu estive acompanhando o governo Chávez. Um dos meus livros foi sobre a era Chávez na Venezuela. E quando ele morre, a pouca adesão ao governo do Maduro naquele momento, a baixa votação que o Maduro teve, é uma prova viva de que não era o chavismo que estava permeado naquela sociedade, era a figura do líder carismático. Né? Então, essa questão da liderança para nós sempre foi muito importante. O que eu acho um equívoco, nós precisamos apostar em projetos políticos e não em pessoas. Exato. Né? Antes da era Lula, essa liderança carismática, isso não pesava muito na política brasileira, diferente do que aconteceu na Argentina. Você passou pelas universidades argentinas, na Universidade de La Plata, você sabe que o peronismo, sem Perón, foi quase tão forte quanto o peronismo com Perón, e ainda hoje influencia. Né? Eu digo sempre que quase todo político argentino é peronista de alguma ala. Né? Não se sabe de qual ala, porque existe peronismo à direita, ao centro, à esquerda, de todas as formas. Acho que toda a América do Sul está passando por um processo de desmonte da social-democracia que foi implementada dos anos 2002, mais ou menos, para frente. E aí você poderia incluir, dentre eles, do Hugo Chávez aos Kirchner na Argentina, passando por Rafael Correa, Evo Morales, né, o Mujica no Uruguai, a chamada onda vermelha da América do Sul. Esse processo é um processo de desmonte paulatino. A minha preocupação com o Brasil hoje, nesse contexto, é que a gente não esteja vivendo um período Carlos Menem atrasado. Né? Eu acho que o meu grande medo é esse. Carlos Menem veio, implementa um sistema na Argentina de alta privatização, acho que ficou muito pouca coisa nesse momento, e acho que nós estamos começando a discutir hoje, né, um momento Carlos Menem fora de época. Né? Não estamos nos anos 90, não temos mais a mesma... Também não acho que é possível manter a estrutura de Estado da forma que ele se encontra hoje. Penso claramente que as pessoas ainda acreditam no Estado porque desejam segurança.
Acho que segurança é, sem dúvida, o tema central do Estado. E a segurança não envolve só o ponto de vista físico, envolve a economia, envolve a educação. As pessoas, elas dão ao Estado o poder de ser o que ele é porque querem se sentir seguras. O grande problema é que liberdade, quando não tem razão, ela vira obediência, né? E razão sem liberdade é opressão. Então a gente precisa tentar caminhar para uma sociedade onde esse diálogo entre a ideia de liberdade e razão seja possível para que a gente possa sentir representação novamente. O que nós vivemos na América do Sul é uma crise aguda de representação política. Exato, essa crise aguda de representação política, ela extrapola nesse item segurança, porque o que vemos aqui é um grande problema, que é a segurança do país, a segurança pública do modo geral, né? Então, eu queria que você me definisse, em poucas palavras, se existiria uma solução para isso. Eu voltaria de novo à grande sociologia política, que diz que o Estado é o único detentor do monopólio legítimo do uso da força. Talvez a grande diferença entre o Estado para todas as outras instituições da sociedade civil, do ponto de vista regulatório, que seja criado, é porque legitimamente ele é o único que pode utilizar a força. Todo uso de força que não seja pelo Estado é concorrente à legitimidade do qual o próprio Estado possui, né? Então, hoje nós vivemos essa crise. O Estado hoje, ele possui o monopólio da violência, mas esse monopólio é competido, é concorrido o tempo todo por aqueles que não aceitam a representação do Estado. Então, o tráfico, né, o crime organizado, tudo isso concorre ao mesmo tempo pela quebra do monopólio do uso da força do Estado. Acho efetivamente que nós precisamos repensar algumas coisas, como o que nós queremos das Forças Armadas brasileiras, qual é o nosso projeto de polícia para o Brasil de hoje. É possível continuar mantendo polícia civil e militar ao mesmo tempo? Essa unificação geraria o quê? Que tipo de armamentos nós queremos? Que tipo de força de dissuasão nós vamos usar para combater o crime? Uma das armas mais eficazes contra o crime em todo o mundo não é o combate físico, é a prevenção. Exato. Essa é uma questão, só a segurança pública daria vários programas. É verdade. Na verdade, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e foi ótimo essa conversa com o professor Carl Schuster, da Universidade de Pernambuco. E isso poderia dizer assim, foi uma delas. Espero que venha aqui outras vezes para a gente desdobrar estas questões tão importantes para o público. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. E ao telespectador, até o próximo programa. TV Nova, o brilho da gente. Olá, muito boa noite para você que está ligado na programação da Nova Nordeste. Estamos invadindo a sua casa, o Nova Beleza by Edelson aqui, todos os sábados, 15 para as 7 da noite, estamos de volta. Eu estava com saudades, fui trocada semana passada, eu quero deixar isso claro, mas voltei com um programa super especial, Dia dos Pais, e nada melhor do que esse representante de altíssima categoria. Edelson, boa noite. Boa noite, que beleza, que alegria. E todos os telespectadores vão ver porque é minha alegria desse dia de hoje, que é muito especial. Primeiro que eu não sou só pai, eu sou pai e avô. Quer dizer, vou lhe apresentar um bocado de cara que se acha bonito e que se acha pai demais, mas eu estou acima deles, deixar bem claro isso. Então, é um prazer. E quem é a moral aqui? É do avô, claro. Mas sinto muito feliz exatamente por estar ao seu lado hoje, senti uma falta enorme. A moça é espetacular, da outra semana, o pessoal todo, mas eu gosto mesmo da loura. Um beijo, viu, Ija? Mas o lugar é meu, não venha não, mulher. Então, o que é que a gente tem hoje? A gente vai mostrar uns gatinhos aqui, esses rapazes da família. Tô sabendo que tem uma galerinha conhecida aqui. Pois é, vamos mostrar netos, vamos mostrar filhos, vamos mostrar um trabalho maravilhoso que realmente vale a pena se ver. É um trabalho diferenciado, até porque nós estamos iniciando hoje
um trabalho diferente, que é atender